Então, pessoal, como a gente pode fazer um desenho através do Tubest? Tem uma ferramenta de desenho, que é o Draw Apart. Ela já abrindo um novo aqui, logo que abre o programa, essa função está disponível logo no início, ou se não, clicando aqui em mais, adicionar, né? Draw Apart. Vai abrir uma outra interface específica para desenhar tubos. Tubos, alguns cortes, furações, alguns recursos mais simplificados. Se for algum tubo mais detalhado, específico, esse tubo vai precisar ser projetado no SolidWorks, no Inventor, e exportar ele em IGS. E aí a gente abre ele no Tubest para fazer a programação. Então aqui a gente seleciona a geometria desse tubo, se ele vai ser circular, retangular, um oblongo, perfil U, um triângulo, uma elipse. No caso aqui a gente vai escolher um retângulo e vamos transformar ele num quadrado. Vou fazer ele de 50 por 50, seria a altura e largura, como a gente pode ver aqui, altura e largura, 50 por 50. O raio desse tubo no canto, os raios dos cantos vai ser 2 milímetros. Geralmente os raios dos cantos dos tubos é 1,5 vezes a espessura, então mais ou menos vai dar esse valor. Eu escolhi a espessura de 1,2 do material e vou usar um raio de 2. Vamos fazer um desenho aqui com dobras. Então vai ser um tubo que a gente vai cortar um V dobrado e vai fazer 4 dobras, ele vai fechar um quadrado. Então eu vou colocar um tamanho inicial de tubo de 2.000 milímetros, tá? Então tá aqui o nosso tubo de 50 por 50, os raios de 2 milímetros, espessura 1,2, com 2 metros de comprimento, 2.000 milímetros. Então, para fazer os cortes agora dos V's, vai ficar dessa maneira. Deixa eu minimizar aqui. Dessa maneira aqui, depois de cortado e dobrado. Esse é o objetivo. A gente vem, tem duas opções de fazer, com raio e sem raio. Eu vou escolher a opção com raio, então a gente clica embaixo do ícone no V-Groove, o Round V-Groove. É arredondado, então é essa opção que a gente vai usar. Então as configurações que a gente tem aqui no canto inferior esquerdo, a gente consegue ver o exemplo com as legendas das cotas que a gente vai precisar ajustar. Como que a gente vai fazer essa peça? Eu vou fazer 4 cortes desses com esse V, então eu vou ativar a função Array, são 4 cortes que eu quero fazer, com um intervalo de 500 milímetros entre cada. Vou dar um Enter para confirmar o que eu já configurei. O primeiro corte em V vai ficar a 250 milímetros do começo do tubo até o centro do próximo corte. Então são 4 cortes com 500 de espaçamento, e o primeiro e o último 250 milímetros, que é essa configuração aqui. Aqui é o espaçamento entre cada corte, são 4 repetições. Aqui eu ativo e desativo as repetições. Essa primeira configuração é o raio da minha dobra. No caso eu escolhi 10 milímetros, poderia ser mais, menos, como for a necessidade da aplicação. No caso aqui a gente vai manter 10 milímetros. Eu vou só fazer um exemplo aqui aumentando esse raio. Eu vou colocar 20, raio de 20, vou dar um Enter. Pode ver que ele aumenta o raio final da dobra, ele vai acabar aumentando o V. Tá? Vou diminuir para 10 de novo aqui. 10, Enter. A minha dobra final vai fechar 90 graus, então cada dobra vai fazer 90 graus, fechando um quadrado de 360. Poderia fazer uma dobra de 45 também, sem problema, porém aí eu teria que ter o dobro de cortes, né, para no final fechar o meu seria um sextavado no caso, mas fecharia os 360 graus. Vou voltar para 90 aqui. Uma outra configuração importante também é o início
dessa borda inferior aqui. Eu preciso começar a fazer o meu corte a partir do início do raio. Então, eu escolhi um raio de 2, então o meu Z, a minha cota Z, vai ser 2. Podem ver na legenda aqui embaixo, do início do meu tubo até a altura Z, eu preciso descontar a altura do meu raio. Então, se eu tivesse um raio 5, coloco o raio 5. Eu posso colocar menos também, não é obrigatório, mas por segurança, na hora que a máquina for cortar, é mais seguro diminuir a altura do meu raio. Então, no caso aqui, eu vou usar 2. Então, está feita a minha configuração, vou aplicar e ela já faz o meu desenho do corte aqui. Então, vou aproximar para visualizar melhor esse detalhe da altura Z. Tá? Então, ela desconta a altura do raio. Fácil, né? Muito fácil. Então, eu vou fechar essas 4 dobras. Essa face esquerda vai encostar na face direita. Eu tenho outras ferramentas de desenho aqui. Eu posso fazer um furo circular, um retângulo, um bilongo. Posso posicionar ele em qualquer lado, qualquer posição da minha peça, desse tubo. Alguns detalhes aqui sobre a movimentação para visualização. Então, no scroll do mouse, aumenta e diminui o zoom. Se pressionar o scroll do mouse, a peça rotaciona. Aqui em cima, na esquerda, a gente tem algumas outras funções, por exemplo, para rotacionar o tubo dentro do próprio eixo dele. Então, eu clico uma vez, com o botão esquerdo do mouse, clica e segura, a gente arrasta para cima e para baixo, esse tubo gira no próprio eixo dele. Clicando no Move uma vez, com o botão esquerdo do mouse agora, a gente arrasta essa peça dentro da área de desenho. Clicando uma vez no Rotate, também sempre com o botão esquerdo do mouse, a gente consegue girar esse tubo no eixo central dele. A gente pode tirar algumas medidas, clicando em 2 pontos aqui, por exemplo. Desse ponto até o outro, ela mostra as coordenadas, são 25 milímetros. E assim por diante. Clicando em OK, a gente vai fazer essa peça aparecer na lista de peças que a gente vai colocar no nosso tubo. Imagina que é um tubo de 6 metros, a gente pode colocar até 4 peças dessas para serem cortadas nesse tubo de 6 metros. Então ela já aparece aqui na nossa lista de peças. Eu poderia vir no mais aqui, desenhar uma peça e criar mais peças e ir adicionando a essa lista. Então a gente vai fazer mais um outro exemplo aqui. Vou selecionar um tipo de tubo, retângulo de novo. Vou manter os mesmos 50 por 50, raio de 2, espessura 1.2. Vou fazer uma peça um pouco menor, 200 milímetros. E aplicar. Eu vou usar uma outra ferramenta, que é um corte por extrusão. Eu vou fazer 2 cortes. Então ela vai ficar cortada a 45 graus para cada lado. Então eu poderia usar 4 peças dessas, encaixar uma na outra e fechar um quadrado também. A diferença nesse caso é que não vai ter ligação entre uma peça e outra. Eu vou precisar obrigatoriamente soldar. No outro caso da outra peça que a gente fez, não. Vai manter uma ligação entre uma peça e outra. Então é só eu dobrar que a estrutura mecânica se mantém firme. Então os parâmetros dessa função, Extrusion Cut, aqui é o meu ponto inicial, no meu eixo Y. Tá? Então aqui a gente tem o Z para cima, o X para a lateral e o Y é o que está entrando lá para dentro do tubo. Então do meu ponto inicial até o centro desse plano que a gente vai usar para cortar, são 175 milímetros. Lembrando que a minha peça tem 200. Se a gente colocar 0 no Y, esse plano que a gente vai usar para fazer um corte na peça, o centro dele vai cair no começo do tubo. Se a gente colocar aqui 25, a gente consegue fazer um corte inteiro, aproveitando o máximo do tamanho do vértice aqui
da quina do nosso tubo até o outro lado. Lembrando que esse é um tubo de 50 por 50, então a metade do tamanho do meu tubo vai coincidir com o começo do corte. Se a gente colocar aqui 30, por exemplo, eu vou estar perdendo mais material. Esse material todo aqui vai ser jogado fora. Então, a gente trabalha com 25. 25 desse lado. Vou executar o meu corte. Eu preciso só ativar essa função cut off left, senão ela vai esse canto da esquerda ela vai preservar e todo da direita é o que ela vai cortar fora, e não é o que eu quero. Eu quero cortar fora o lado esquerdo da peça e o direito eu vou manter, eu vou aproveitar a peça. Então aqui a gente pode definir o grau também, né? Imagina que eu quero fazer um corte de 33 graus e assim por diante. No meu caso, vamos fazer uma peça com um corte de 45 graus. A gente pode rotacionar esse plano em todos os eixos, definir deslocamentos no eixo X, no eixo Z, como a gente quiser. Tá? Nesse caso, aplicamos, está feito o corte, vamos fazer mais um corte simétrico do outro lado. Seleciono o corte, vamos deslocar ele 175 milímetros para o outro lado. A gente inverte aqui o grau, no caso vai ser menos 45 graus. E desmarco a função cut off left, que eu quero cortar agora para a direita do plano que está desenhado ali. O esquerdo eu quero preservar. Então aplica e está feito o nosso corte. Só clicar em OK. Nossa peça entra na lista de peças do Tubest. Aí eu posso aumentar minha quantidade aqui. No caso eu quero 4 peças dessas. OK. E tem mais uma função bacana que a gente vai aplicar aqui, porque eu vou encostar uma peça na outra e depois vou soldar. Então, para ter um encaixe mais legal, a gente vai vir aqui na função Weld Kerf, na setinha preta ao lado, nas opções, e vai selecionar a função Female e Male Joint. Isso aqui é encaixe macho e fêmea. Então, é uma junta macho e fêmea. Então, aqui a gente vai selecionar em um lado da peça o Male, clique em OK, e ela vai fazer uma modificação no desenho, tá? Modificação no desenho. Aqui a gente consegue ver um exemplo de como isso aqui vai ficar. Example. A peça depois encaixada vai ficar desse jeito, tá? Um pouco mais interessante. Então desse lado está feito, seleciona a outra linha do outro lado, vem na função Weld Kerf do lado aqui, encaixe macho e fêmea, e a gente seleciona agora Female. Então a peça foi modificada e já está pronta para cortar. Agora para fazer o nesting, vamos produzir essas peças. Clico aqui em Nest. Vou definir o tamanho do meu tubo, 6 metros. Meu dead zone, geralmente em todas as máquinas, aí fica 270 milímetros. Espaçamento entre peças de 4. OK. Está feito o nesting. Então aqui estão as minhas pecinhas. 4 peças e a minha peça maior. Só exportar para a máquina e cortar.